Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É sempre uma alegria poder compartilhar da palavra de Deus. E a gente está vivendo uma jornada de oração. Isso deve ser uma constante em nossa vida, né? Uma jornada de oração. O tempo todo nós devemos estar buscando sempre mais e mais e mais a Deus. E hoje a gente vai falar um pouco sobre celebrando as pequenas vitórias e agradecendo por cada bênção. A gente vai estar lendo o Salmo 116, apenas o versículo 12. Diz assim, o Salmo 116, no versículo 12: Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Repetindo, que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Senhor, muito obrigado, ó Deus, por Tua palavra. Obrigado, ó Deus, por falar conosco, Pai. Nós somos gratos e te pedimos, Deus, que o Senhor venha a falar conosco. Que essa palavra, ó Deus, possa ser uma palavra não apenas para gerar conhecimento, mas que venha a ser uma palavra aplicada em nosso dia a dia, vivida a cada dia, para que nós possamos nos aproximar do Senhor e ter um coração mais grato a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, a gratidão a Deus é algo que a gente tem que ter a cada dia. É algo que a gente deveria ser mais natural. Mas, quando a gente pensa em gratidão, é algo que é ensinado. Só a gente pensar nas crianças. Como que fala criança? Muito obrigado. Sempre está lembrando, né? Ganhou alguma coisa, como que fala? Muito obrigado. E o Salmo 116, o versículo 12, ele está falando para nós. Como que fala? Muito obrigado. Está nos ensinando a ser grato a Deus. Nos ensinando a lembrar daquilo que Deus fez por nós. Quantas vezes a gente recebe algo de alguém inesperado, um presente, e fica com aquilo assim na mente: o que eu vou fazer para agradecer essa pessoa? Como que eu consigo agradecer? Geralmente são alguns presentes que você não consegue realmente dar algo em troca, né? Tem presentes que não têm preço, e sim valor. E você fica pensando: meu Deus, o que eu vou fazer para agradecer essa pessoa? Mas a gente dá um jeito e agradece. E com Deus deveria ser a mesma coisa. Ficar pensando: meu Deus, o que eu posso fazer para te agradecer a cada dia? E quantas coisas a gente tem para agradecer a Deus no nosso dia a dia? A gente geralmente pensa em dar um culto de ação de graças, quando acontece algo extraordinário. Deus agiu de maneira extraordinária, eu vou dar um culto de ação de graças. Só que a nossa vida cotidiana, a nossa vida ordinária, deveria ser um culto de ação de graças a Deus. Levantar da cama pela manhã e ter uma cama para arrumar, deveria ser um culto de ação de graças. Esquentar o almoço, sobrou de ontem, glória a Deus, tem para esquentar, deveria ser ali um culto de ação de graças. Existe um livro que se chama Liturgia do Ordinário. E esse livro, ele traz algumas dicas de como fazer da nossa vida ordinária um culto a Deus. Porque nós devemos concordar que o extraordinário de Deus só é extraordinário porque ele não acontece todo dia. E se a gente só deixar para dar graças a Deus no extraordinário, a gente está perdendo. A cada dia a gente tem coisas para agradecer a Deus. A cada manhã, a cada segundo. Se a gente parar para pensar como que é complexo o funcionamento do nosso corpo, e às vezes a pessoa só lembra de agradecer quando uma coisa que a gente nem sabe o nome, um nervinho que tem que fazer alguma coisa, para de fazer e ela se vê no hospital. Fala assim: meu Deus, eu nunca te agradeci porque esse órgão funcionava. E a gente tem que ser mais grato a Deus. Pensar em como agradecer a Ele a cada dia. Então, sempre pensar: o que darei eu
ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. O contexto do Salmo 116, ele é um tanto quanto interessante, porque geralmente boa parte dos salmos são atribuídos a Davi. Esse não se diz quem é o autor. A gente não sabe o que aconteceu para ele escrever. Ele fala sobre leito de morte, sobre mentiras que fizeram para poder conseguir acabar com ele. Do versículo 1 ao 19, a gente tem um panorama assim, um tanto quanto desesperador. Mas no meio, exatamente no versículo 12, ele para de reclamar e de falar, ele chega a falar assim, não confio mais em ninguém, os homens são todos mentirosos. E ele fala, o que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que ele tem feito. Esse não é um salmo de gratidão num dia bom. Ele é um salmo de gratidão em meio ao caos, em meio a tentativas de acabar com ele. Ele olha e consegue analisar, fala assim, meu Deus, eu estou aqui reclamando, mas olha o quanto de coisa o Senhor tem feito por mim. O que darei ao Senhor? O que eu posso fazer para o Senhor por todos esses seus benefícios para comigo? E, ao refletir nessa experiência que colocou a vida dele em risco, ele descobre 1 milhão de motivos. E a gente vê que ter um coração grato não é algo fácil. Não é o natural. O natural é ter um coração que vai murmurar. Esse é o nosso natural. É olhar o copo meio vazio. No dia a dia, você sempre vai dar mais atenção àquilo que deu errado do que àquilo que deu certo. Esse é o natural. Mas se a gente passa a agir buscando olhar para as coisas numa perspectiva de salmos e sempre cantar a Deus as coisas boas que Ele tem feito, dar mais atenção àquilo que Deus tem agido, tem uma nova, na teologia vai se chamar de cosmovisão, é colocar o óculos de Deus, para você ver as coisas como Deus vê, olhar através da Bíblia, e isso é algo que a gente vai ser grato a cada dia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, nos diz, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em todas as circunstâncias, seja nas pequenas vitórias, seja nas grandes vitórias, sejam nas bênçãos cotidianas do dia a dia, seja nas bênçãos extraordinárias. Nós devemos ser gratos a Deus. Ter um coração grato é algo que requer de nós esforço. Pois se não fosse, não teria essa orientação. Se fosse fácil, é como o descansar, né? A gente acha que é muito fácil descansar. Mas é mandamento. Se é mandamento, não é fácil. A gente tem que se policiar para descansar. A gente tem que se policiar para ter um coração grato. Encher o nosso coração de gratidão a Deus. Pedindo para que Ele nos dê um coração grato. Eles chamam, né? São Tomás de Aquino. Ele tem uma frase um tanto quanto interessante. Ele diz assim, Senhor, o Senhor já me deu tantas coisas, deixa eu te pedir apenas mais uma, me dá um coração grato. Essa devia ser a nossa oração. Me dê um coração grato, me ensine a olhar e reconhecer as suas bênçãos no dia a dia. A cada dia as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Aí a gente vai, como diz o cântico, né? Quantas bênçãos, olhem quantas são recebidas da divina mão. Se a gente for contar, não vai caber numa mão. Então, são muitas bênçãos que a gente tem para contar. E a gente deve sempre pensar, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo? O que darei eu ao Senhor? E quando a gente olha no decorrer da Bíblia, quando algumas pessoas recebem uma bênção, elas cantam a Deus, elas louvam a Deus. A gente tem o cântico de Maria, magnífico. Maria, ao saber que estava esperando o Salvador,
ela louvou a Deus e disse: Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Zacarias não creu que o seu filho abriria o caminho para o Salvador, ficou mudo durante a gestação inteira, e quando nasce o filho, ao invés dele agradecer, obrigado, meu Deus, porque agora eu posso falar. Não, ele faz um cântico, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque Ele visitou e redimiu para si um povo, Ele veio nos salvar. Ou os anjos no nascimento de Jesus, que cantam, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Os cânticos estavam na boca do povo. E esses cânticos aqui, que eu só passei por cima, todos eles estão ali em Lucas, do capítulo 1 ao capítulo 2, eles são cânticos que, ao analisar profundamente, você encontra salmos. Todos eles são inspirados em salmos. E o que isso traz para nós? Maria era uma adolescente. Ela não traria um cântico. De onde ela tirou essa inspiração? Ela tinha leitura da Bíblia. Ela conhecia os salmos. A boca fala do que o coração está cheio. Ao acontecer uma bênção em sua vida, ao acontecer uma coisa boa, o que você tem falado? Do que o seu coração está cheio? O que sai de agradecimento? Às vezes sai apenas um aleluia, um glória a Deus, meio que quase que mecânico, né? Da mesma maneira como o misericórdia virou algo mecânico. A gente não percebe o que está falando. A gente não está glorificando a Deus de maneira genuína. Solta quase que como se fosse um jargão, um dialeto comum. E aqui não. Eles estavam embebecidos naquilo que Deus estava falando. Eles estavam, na cultura deles, estava o que o Senhor fez. Se a gente tiver uma vida de devoção, buscar a Deus, a ler a sua palavra, a ter memorizado aquilo que Deus tem feito, vai ser natural, a gente nem vai saber, às vezes, falar assim, não, isso aqui é o Salmo 23. Mas não, você vai lembrar o que é, e às vezes não vai lembrar a referência, mas está na sua mente. E isso não tem como, se não for pela leitura da Bíblia. Quando a gente vê muitas pessoas que não estão no contexto cristão, ela solta um palavrão quando bate o dedinho na quina do móvel. E ela solta esse mesmo palavrão quando algo de bom acontece. Então, você vê que não tem um sentido. E ela vai falando aquilo porque é o que está na mente dela, é o que ela encheu. Ou a criança, a gente vê muito, e gosta de julgar até muitas das vezes, né? Uma criança falar um palavrão, ela fala porque ela ouve. E a gente é assim. A gente é assim. Uma coisa, quer ver? A quantidade de música que a gente conhece e não sabe que conhece. Eu tenho uma experiência dessa com o Inário. Tem muita música do Inário que você falar comigo assim, Rafael, canta? Eu não sei. Agora, se você começar a cantar, eu canto ela toda. Por quê? A minha avó cantava quando eu era criança. Isso está num lugar que eu não consigo acessar na memória, a não ser que alguém cante. Um exemplo ruim, música de tema de filme, ruim nem tanto, música de tema de filme, de novela, você nem sabe que você sabe cantar ela, só que de tanto que ela passa na televisão, toca no rádio, e aonde você vai, você chega no supermercado, agora tem musiquinha tocando, quando você vê, você está cantarolando aquela música. E aonde eu quero chegar com isso? Daquilo que a gente enche o nosso coração, é aquilo que a gente vai transbordar. Não tem como você transbordar de coisas boas se você não se enche de coisas boas. Não adianta você pensar que vai assim, acordar sabendo a matéria da prova. Se você não estudar, você não vai saber. E assim é com Deus. Se a gente não vier para cá e ler, não ouvir, não meditar, não prestar louvores para Ele ao dia a dia, como que a gente vai bendizer o nome dEle?
como que a gente vai poder falar das coisas que Ele tem feito em nós, se a gente não vive com Ele, se a gente conhece Ele somente de ouvir falar? E a gente deve buscar Ele a cada dia mais e mais. Esse versículo do Salmo 116, ele nos convida a fazer essa reflexão sobre a nossa gratidão, e sobre como a gente tem sido grato a todos os benefícios de Deus em nossa vida. Quantas bênçãos a gente tem desfrutado diariamente? E, assim como o salmista, a gente deve se perguntar: o que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? O que eu posso fazer? Embora seja prepotência nossa achar que tem algo que a gente possa fazer que vai igualar ao que Deus tem feito por nós, existem coisas que Deus nos pede para fazer. Ao nos abençoar, a melhor forma de agradecer a Deus é sendo mais e mais abençoado. É buscando a Ele cada dia mais. Ter uma vida dedicada a Ele, por meio do louvor, da adoração, da obediência, do serviço ao outro, por meio de uma vida devocional, de uma busca constante a Ele em oração, por meio de jejuns e práticas espirituais. Essa é a maneira que a gente pode agradar a Deus. É isso que a gente pode dar, não seria em troca, mas que a gente pode dar em retribuição a todas as coisas que Ele tem feito. Seria como que, ao agradecer por um presente, eu pedisse outro. Esse é o método de Deus. Para a gente não funciona, mas de nós para com Ele, é assim que funciona. Como agradecer a Deus por todas as bênçãos? Se aproxime mais dEle. A gente pode pular para o versículo 13, que é o que o salmista faz. Ao se perguntar: o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, ele já diz: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Nós devemos tomar o cálice da salvação. E nós devemos meditar o porquê que a gente deve tomar e pode tomar esse cálice. A gente só pode tomar o cálice da salvação porque Jesus tomou o cálice da ira de Deus. E agora nós podemos ser chamados amigos de Deus. Ao tomar o cálice da salvação, nós deixamos de ser servos e passamos a ser amigos. Nós agora somos parte da comissão de Cristo. Isso é o que a gente pode dar em gratidão a Deus. Amar a Ele, tomar o cálice da salvação, ser amigo de Deus, ser filho amado. Somente assim a gente poderá agradar a Deus. E assim a gente consegue expressar toda a nossa gratidão pelo maior presente que Ele nos deu, pela maior vitória que Ele nos deu, pela maior bênção que a gente pode ter, é o cálice da salvação. Pois sem Ele, as dores que a gente sente aqui, elas continuarão. Com Ele, não haverá mais dor, não haverá mais choro. E a gente deve fazer isso, buscar Ele mais e mais, até que Ele venha. Amém? Amém.